Scroizer aqui e no vídeo de hoje a gente vai falar do 12º episódio da terceira temporada de Riverdale, que foi muito importante para a comunidade LGBTQ+. Cara, sério, incrível esse episódio, tem fortes emoções, mas a gente vai focar principalmente nisso. E pra você não perder nenhum comentário de Riverdale aqui no canal, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo, porque eu sempre tô falando todas as quintas, geralmente é mais cedo, mas se vocês acompanham já aqui o canal ou as minhas redes sociais, sabe que por causa do temporal que ocorreu no Rio, eu só consegui postar esse vídeo agora mesmo, tanto que geralmente sai mais tarde, né, o vídeo sobre a promo, e eu só vou conseguir postar ele amanhã cedo, então calma, os vídeos vão rolar normalmente, mas vai ser num processinho um pouquinho mais devagar, porque eu fiquei desde as 21 horas de ontem até as 4 horas de hoje sem luz aqui. Eu cheguei a sair de casa pra ver, nossa, enfim, foi um rolezão, minha cozinha alagou, ai, eu tive que limpar a casa toda, enfim, gente, tragédia anunciada, mas vamos falar de coisa boa, vamos falar desse episódio maravilhoso, né? E lógico, não deixa de seguir os meus parceiros do Riverdale Brasil Oficial e também do Riverdale Brasil. Obviamente esse episódio trouxe algumas coisas importantes, como por exemplo a Josie fazendo audition pra Juilliard, que apesar dela não ter passado, esse é um gancho interessante para o nosso spin-off da Kate Kinney, que eu já falei aqui no canal, porque a Josie foi confirmada como personagem. Lá no meu vídeo eu tinha falado sobre a possibilidade de ter alguém de Riverdale na série, né, por justamente se tratar de um spin-off e fazer parte da história de Riverdale. E temos aí esse gancho da Josie, que apesar dela não ter passado, eu acredito que talvez ela seja chamada numa outra leva, sabe? Alguém desistiu da vaga e aí ela entra, alguma coisa desse tipo pra justificar, ou talvez ela tente para um próximo ano. Mas a gente também viu muitos casais se formando ou se firmando, né, aí no caso. Apesar de ter tido umas atrocidades aí pelo episódio, foi um episódio bem feliz, principalmente pra comunidade LGBT, e eu fiquei muito feliz com isso, porque muito se falava, né, por que a série não assumia isso, principalmente os fãs de Shoni que queriam mais cenas, queria que tivesse da mesma forma que tem dos casais héteros. A série tem um histórico de cenas cortadas do casal e cenas que seriam importantes e pouco se entendia, né? Principalmente porque a gente tá falando de uma série que o produtor, o Agi Sakasa, também faz parte da comunidade, né? Mas também falavam que podia ser por causa do público, por ser um público novo, mas era justamente o público que cobrava isso, que queria ver mais dessa representatividade. E aí a gente teve esse episódio que foi toda uma temática LGBT, que eu achei muito legal, porque da mesma forma que o episódio fala sobre você ter coragem de sair do armário, foi justamente quando a série saiu do armário. Então é basicamente uma alusão aí ao que esse episódio fez pra série. E sem falar que mais uma vez Riverdale se prova cíclica, né? Porque a gente tem aí esse Rei Gárgula, que eu já vou falar um pouquinho da história do Rei Gárgula aí sobre esse episódio e o que a gente viu até agora, mas a gente viu também no passado que aquela cena que mostrava, né, do Muse nas irmãs, na realidade era pra contar a história do pai dele, que ele tinha um crush no Keller. Até porque na época era muito menos aceito, né, do que é hoje em dia. Hoje em dia ainda existem as pessoas que são muito assim, sabe? E aí, antigamente era mais comum, tanto que no episódio lá de Flashback a gente tinha visto aquela questão da Penélope com a Sierra, sabe? E aí eu achei interessante eles abordarem também aí, mais uma vez, o pai do Moose, né, com o Keller. E assim, mesmo sem saber, esse foi um dos episódios mais esperados, eu acho que de todas as temporadas, né, em que a gente teve uma cena mais forte de Shoni. O Moose também confrontou seu pai e saiu do armário, apesar de ter tido um final triste, um término aí. Ainda assim, é muito interessante que tenha acontecido, e principalmente porque o episódio fala muito sobre você se abrir, né, você falar, porque a gente também entra numa discussão sobre aceitação das pessoas, né, principalmente da família, porque a gente tem aí o medo que o Muse tinha do pai dele saber, e também da Toni, né, que ela falou sobre o avô dela. Então a gente vê que às vezes também família é aquela que a gente escolhe, por isso que o Serpentes era tão importante. E aí, outra reviravolta nesse episódio foi justamente as Pretty Poison, que eu amei, total girl power. Teremos mais essa gangue que eu vou falar no vídeo sobre a promo estendida,
vida que, nossa, parece ser sensacional. Mas, sinceramente, eu acho que esse episódio e Riverdale merece palmas por finalmente assumir seus personagens que dão tanta força pra comunidade LGBTQ+, né? Porque os atores falam com certa frequência, né, sobre eles receberem comentários de pessoas da comunidade falando que a série ajudou muito, então quando você tem isso assumido é mais força ainda, sabe? Então eu acho que foi fundamental esse episódio e finalmente Riverdale se assumiu. E apesar desse ser o foco do vídeo, eu não posso deixar de falar também sobre o Rei Gárgula, né? Porque apesar de ter tido todo esse contexto aí do pai do Moose e tudo mais, eu achei que foi muito importante porque o FP reafirmou o que a gente já tinha falado aqui no canal, em que o Tallboy era só meio que um proveito daquela situação ali, do contexto do Rei Gárgula na cidade, e mais que ele não era o real Rei Gárgula. E aqui mais uma vez a gente vê o Rei Gárgula sendo aproveitado de alguma forma, mas não necessariamente era o original. O que me faz pensar que a série tem criado essas coisas para justamente despistar quem seria. E aí eu tenho... talvez a Gladys seja, assim, porque eu acredito muito que ela veio nesse episódio como uma possível vilã. Eu ainda preciso entender um pouco mais da personalidade dela, se ela vai ser uma vilã ou se ela vai meio que salvar a cidade dos Lodges, né? Mas o fato dela ser Rei Gárgula aí na história faria sentido porque ela estaria nas duas timelines e foi justamente por causa disso tudo que aconteceu que o FP ficou com ela. E na época a Alice estava grávida, né? Então meio que seria win-win. Eu ainda formaria um pouco mais a minha opinião em cima disso. Eu não falo com todas as minhas convicções que eu acredito que ela seja, porque eu quero entender como que é ela meio que aí dona da cidade, né? Que nem ela falou, a gente tem o xerife e agora a gente tem tipo... A gente veio no momento certo. Ela fala isso nesse episódio aí. Então, eu acho que a gente tem que ficar de olho, mas meio que faria sentido, porque ela é uma pessoa nova aí, né? Que traz aí nessa história e que a gente não poderia imaginar, né? Talvez faça um sentido para que ela tenha entrado agora. E talvez explique por que que ela saiu, né? De Riverdale, se tinha algo relacionado lá com o FP, não sabemos, mas o momento pareceu bem bom realmente para a família Jones, que agora estão no lugar dos Lodges, porque antes o Hiram tinha o Claudius como xerife, meio que reforçando todo o esquema dele, e agora a gente tem esse reforço aí dos Jones, ainda mais que os serpentes cuidam lá do Laborenuche. Então, nossa, isso vai dar um problemaço ainda que tá a Verônica e Gladys. A gente não espera por esperar. Achou que não ia ter treta em Riverdale? Achou errado. Mas deixa aí nos comentários, com a solteirice do Kevin, quem vocês acham que vai ser o novo chip dele. Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!